o âmbito de trabalho do psicólogo do esporte é um âmbito muito limitado, né? É preciso reconhecer os limites do âmbito de trabalho do psicólogo, né? O psicólogo é um assessor técnico, né? Cá entre nós, fenomenológicos existenciais, nós diríamos um assessor estético e poético, né? Que permite a potencialização, através do seu trabalho, né? Do processo criativo, do processo psicológico criativo, estético e poético da equipe, né? Em sinergia com os outros membros da equipe técnica, né? Quer dizer, o psicólogo, como um assessor técnico, né? Ele atua especificamente sobre o processo psicológico criativo da equipe. Processo psicológico criativo dos atletas individuais, né? E o processo psicológico criativo, né? Da equipe. E a sinergia entre o processo criativo do atleta individual e o processo psicológico criativo da equipe, né? Quer dizer, então, o âmbito de atuação do psicólogo do esporte fenomenológico existencial, né, está preservado, né, quando estão preservadas, vamos dizer assim, metaforicamente falando, né, quando estão preservadas as condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, quando estão preservadas as condições de operação, de funcionamento, de livre desdobramento do processo psicológico criativo do atleta individual e do processo psicológico criativo da equipe e da sinergia entre o processo psicológico da equipe e o processo psicológico do atleta individual. Esse é o âmbito de atuação do psicólogo do esporte fenomenológico existencial. Se o processo criativo do atleta e o processo psicológico criativo da equipe e a sinergia entre o processo psicológico criativo do atleta e o processo psicológico criativo da equipe, né? Se esses processos estão perturbados, né? Se esses processos estão atravessados, se esses processos estão impedidos, né? Em particular, como nós sabemos, né? Por injunções políticas ou por injunções financeiras, monetárias, mercantilistas, né? Que facilmente podem perturbar o processo criativo do atleta e o processo criativo da equipe, né? Está perturbado o processo criativo tanto do atleta individual como da equipe. E está comprometido, diretamente comprometido, o âmbito de trabalho do psicólogo, né? Então, o psicólogo pode atuar quando a equipe tem uma estrutura tal que permite que o processo criativo dos atletas e o processo criativo da equipe e a sinergia entre eles, né, possa se preservar, né, possa se desenvolver de um modo livre, né? Aí o psicólogo fenomenológico existencial pode intervir, né? Pode potencializar situações e recursos, né, que otimizem o funcionamento do processo criativo do atleta individual, né? Pode otimizar recursos, né, que potencializem o funcionamento criativo da equipe, né? Pode potencializar recursos que otimizem a sinergia entre a vivência criativa individual e a vivência criativa coletiva, né? Recursos que potencializem a dialógica entre o processo de criação de ação do atleta individual, né, e a dialógica coletiva da equipe, né? Então, essas são condições de preservação do âmbito de trabalho do psicólogo, né? Se o processo criativo do atleta
não está preservado, se a liberdade psicológica do atleta não está preservada, né? Se a liberdade psicológica da equipe não está preservada, se a relação entre o atleta e a equipe não está preservada, está perturbada, e às vezes profundamente perturbada, como aparentemente foi o caso da seleção brasileira, né? Desaparece o âmbito de trabalho do psicólogo. E é melhor reconhecer isso do que ficar falando besteira, né? O trabalho do psicólogo depende fundamentalmente da preservação das condições do processo psicológico criativo do atleta e do processo psicológico criativo da equipe, da sinergia entre ambos, da dialógica entre a criatividade do atleta e a criatividade da equipe. Então, esse é o âmbito de trabalho do psicólogo. Se isso estiver preservado, se a equipe for uma equipe, né, que tem uma estrutura tal, né, que permita preservar esse processo, o âmbito de trabalho do psicólogo está preservado. Caso contrário, não.